A sentença final da Justiça para que os moradores do Vila Verde deixem suas casas foi proferida em dezembro do ano passado. São cerca de 140 famílias, aproximadamente 400 moradores que vivem aqui desde 2008. Com a decisão da reintegração de posse, o presidente da Associação de Moradores resume o sentimento de quem dedicou o pouco que ganha para construir e manter sua casa. Se trata do seguinte assunto: nós estamos aqui hoje com a reintegração de posse da área. Eu pergunto aos senhores e senhoras e autoridades qual nossa situação caso nós tenhamos que sair daqui. Acontece o seguinte: nós somos 400 pessoas aproximadamente que moram dentro desse bairro. Temos as nossas casinhas humildes, que nós fizemos, as nossas casas, não são bonitas, mas foi tirado do nosso esforço. Que eu acho que todos que moram nesse bairro aqui ganham um saláriozinho de fome, como diz hoje, R$1.000 por mês. Então a gente deixou de talvez comprar um alimento melhor para nossos filhos, para adquirir a nossa casa. Patrícia, Maria, Alba, seu Eronildo, seu Darcy e Priscila estão angustiados. Assim como a maioria dos moradores, eles não têm para onde ir. E a gente não tem para onde ir. A gente não tem onde colocar a nossa casa, que a gente investiu todo o dinheiro que a gente tinha. A gente não tem onde colocar a casa, que não vai fazer o que com essas madeiras, com as janelas, com as portas. A gente não tem, mesmo que alugasse uma casa, alguma coisa, não vai ter condições de botar todo mundo numa casa só, porque ninguém tem condições de pagar o aluguel individual. A gente queria continuar morando aqui, até porque a gente não tem para onde ir. E é o que a gente quer ficar aqui, né? Por motivo de não ter onde ficar. Muito triste, porque a gente não tem para onde ir. Se eles tirarem a gente, tem muitos que não estão trabalhando, no caso eu, não tem como pagar um aluguel, não tem como pagar luz e água, e se paga aluguel não come, eu vou fazer o quê? Não tem para onde ir. Tem muitos que não tem como alugar uma casa, precisam de fiador, e hoje em dia é tão complicado, e desemprego e tudo. E tá difícil para todos nós aqui. É ir para um abaixo da ponte, né? A solução que tem é abaixo da ponte, porque condições nenhuma o cara tem, né, cara? Então fica o sentido causa de perder a casa, né? Porque é muito soro, né? Que a gente foi pegar essa casa aí com soro, né? Sacrifício para ser derrubado. Bom, daí é só queimar mesmo a casa e pronto, não tem isso mais outra solução, né, cara? Não tenho para onde ir, cara. Não, o único lugar é aqui, não tem outro lugar. Nesses 8 anos aqui, as reservinhas que eu tinha de dinheiro, eu investi tudo aqui. Daí o que eu vou fazer? Eu não tenho para onde ir. Não tenho. É a única, como eu disse, eu tenho um saláriozinho. Se eu for pagar aluguel, eu não como. Então eu queria era ficar aqui. É bem complicado, né? Porque todo mundo investiu aqui, eu investi bastante aqui também. Por mais simples que seja a minha casa, com o pouco que eu tenho para o meu sustento, foi do meu suor, né? Então todo mundo buscou morar bem, por mais simples que seja, mas morar bem, com conforto. E hoje, se chegar, bater o martelo, a família quiser que a sentença seja cumprida, eu não tenho para onde ir, eu não tenho onde pôr minha casa, é bem complicado. Para o diretor do Departamento Jurídico da UAB, a decisão judicial não deve ser discutida e sim cumprida. Porém, o problema social que vai gerar é grave e, por isso, a decisão, segundo ele, deveria ser revista. É uma situação extremamente delicada e um problema social, não só de Caxias, mas um problema social brasileiro, né? Que é justamente a falta de moradia, a falta de local, né, digno para as pessoas morarem. Esse é um processo que está tramitando há muitos anos, já tá mais de 8 anos tramitando, e se chegou no final, onde se transitou em julgado e agora temos uma decisão judicial para desocupação da área.
Esse processo inicialmente não tinha nada a ver com a união das associações de bairro, contudo, após a organização da Associação dos Moradores, então aí sim a União de Bairros foi instada a participar desse processo na defesa dos moradores daquela região. Então, uma decisão judicial nós não discutimos, a gente tem que se cumprir. Acontece que é um problema social grave, são mais de 120 famílias que lá residem, são em torno de mais de 350 pessoas que estão morando lá, então não se trata de apenas uma família ou uma pessoa, são muitas pessoas, ou seja, é praticamente um bairro inteiro que deve desocupar a área. O advogado Rodrigo Balém concorda que a decisão ultrapassa a ordem jurídica e se torna um grave problema social, e que poderia ter sido buscada uma responsabilização do poder público municipal nesse caso. E isso realmente vai acabar se tornando um problema que ele sai da ordem jurídica, ele vai acabar entrando para uma ordem social, porque a gente também tem que olhar por essa ótica. Evidente que eu entendo que tem algumas questões ali que elas ainda poderiam ser discutidas, talvez em relação aos terceiros de boa-fé, que são aqueles moradores que compraram dos proprietários originários, que talvez eles pudessem se opor. Do ponto de vista ainda jurídico, talvez buscar uma ação rescisória, se buscar alguma falha processual, alguma coisa que tenha acontecido, que é onde só fazendo uma análise de pormenores desse processo eu poderia falar. Talvez buscar também uma responsabilização da Prefeitura Municipal, porque naquela área ali muito próxima existem implantações de loteamentos. A Prefeitura, ao longo dos anos, ela sempre foi muito omissa. Tá aí a questão Manha Bosco que prova isso. A Prefeitura foi omissa e muitas vezes ela compactou com essa fomentação dos loteamentos irregulares, dando sensação de regularidade para as pessoas, fazendo manutenção de vias, recolhendo lixo. Nesse caso desse loteamento também, eu soube por parte dos moradores que houve também assistência por parte da Prefeitura Municipal. Então, muitas vezes o poder público ele acaba querendo ajudar e se envolve em assuntos que não deveria. E gera sempre isso, uma sensação de conforto, uma sensação de irregularidade aos moradores, que acaba fomentando mais e mais e mais as irregularidades. Segundo o presidente da AMOB, os proprietários do terreno não querem negociar com os moradores, já que o terreno teria sido negociado com uma empresa urbanizadora. E Aparício faz um questionamento para as autoridades. Então, pergunto às autoridades. No momento foi dada essa decisão, acho até então que tratavam de terra, não de pessoas. Hoje eu acho que o poder público tem que reaver essa situação e tratar de pessoas, não de propriedade de terra. Os moradores do Vila Verde sempre procuram colaborar, ajudar uns aos outros. O despejo por parte da Justiça fez com que esse sentimento de união ficasse ainda mais forte. Aparício destaca que a realidade vivida por aqui, de muita luta para garantir o básico, não é de conhecimento da Justiça. Essa juíza que nós deu como a reintegração de posse para os proprietários, talvez ela nem conhece a nossa situação. Hoje tem pessoas idosas, que nem eu, aqui. Mas tem pessoas que estão fazendo a vida, como está ali com a relação que nós fizemos, mais da metade das pessoas que vivem aqui são pessoas na faixa de 16 anos para menos. Então eu calculo que eu já nem farei mais coisas para melhorar Caxias do Sul. Mas essas pessoas que estão se criando, isso me dói no coração e no peito de ver a situação que essas pessoas estão se criando. Talvez nós vá para a margem da BR ou para baixo de viaduto. Nós não temos para onde ir. Nós não temos. A verdade é disso aí. Se vir a justiça, vir a autoridade aqui ver a nossa situação, eu acho que eles não vão tratar nós como pessoas, como seres humanos. Porque a situação que nós temos aqui, não temos esgoto, não temos água, não temos luz, não temos rua, qual é o direito da pessoa, qual é o direito dos seres humanos?
O Departamento Jurídico da UAB espera que o Poder Público Municipal e o Judiciário se sensibilizem com a situação dos moradores do Vila Verde. Então nós contamos com a sensibilidade do poder público, principalmente do poder público municipal e do judiciário, no qual nós formalizaremos um pedido de um prazo mais extenso para essa desocupação de forma ordeira, para evitar, né, tumultos, evitar o uso da força policial, no caso, e a gente proteger aqueles moradores. A União de Bairros, em hipótese alguma, defende qualquer tipo de invasão, mas nós temos esses dois direitos que estão em jogo, o da propriedade e o da dignidade, né, o da moradia, que também é amparado pela Constituição Federal. Lucas Diel destaca também que muitos dos moradores foram enganados quando compraram seu lote. E nós não podemos tratar aquelas pessoas de maneira fria, como se fossem imóveis que nós pudéssemos descartar de qualquer maneira. São pessoas, são crianças, são idosos, são pessoas doentes. Então, mais de 360 pessoas que estão ali precisando de um local digno para morar e, infelizmente, muitos deles foram enganados, inclusive compraram terrenos naquele local. E foram infelizmente enganados, evidente, não se cercaram de todas as precauções, mas a gente sabe que várias pessoas na sociedade são enganadas e acabaram indo morar naquela região. Nós não podemos tratá-las com desprezo, simplesmente transferindo o problema para outro local, tirando aquelas pessoas e deixando elas ao relento na rua. São pessoas que precisam uma atenção do poder público. Haja visto que nós vimos que eventualmente o poder público faz intervenções naquelas áreas, então nós temos que chamar a prefeitura, temos que chamar também o apoio da Câmara dos Vereadores e até mesmo do Poder Judiciário, do Ministério Público, inclusive dos próprios proprietários daquela região, de uma forma a ver se realmente há um interesse na venda daquela área, se vão aproveitar aquela área, porque as famílias já estão instaladas lá há mais de 8 anos e a gente precisa de uma definição, não simplesmente jogá-los em outro local, em outro bairro para ter, de repente, futuras invasões ou deixar aquelas pessoas sem nenhum cuidado. Então, por isso, eu solicitei ao presidente da União de Bairros que entrasse em contato com o poder público, marcasse uma audiência pública para a gente tratar desse assunto com o devido respeito e dignidade que as pessoas merecem. Os moradores estão dispostos a negociar, seja com os proprietários do terreno, seja com a prefeitura. A gente queria que eles tentassem conversar com nós para vender essa área para a gente, para continuar deixando nós ficar aqui, né? Então a gente quer comprar, negociar, a gente quer comprar ou que alguém resolva isso aí, porque não é justo. Não é justo tu perder tudo que você investiu. Não é, eu acho assim que as pessoas trabalharam tanto aqui para conseguir, lutamos para conseguir, porque para você sair daqui para trabalhar, você pensa todo dia sair de manhã cedo, caminhar 20 minutos numa estrada de chão para ir trabalhar e levar mais 20 minutos, 8, 9 horas, que era o meu caso de noite, para vir, para conseguir dinheiro, para poder construir aos pouquinhos, e de repente tu perder tudo. Eu acho que não é justo. Eu acho que eles podiam fazer uma proposta para a gente, oferecer, vender para a gente, ou tentar entrar em acordo, não tirar essas famílias daqui. Para ver se eles negociam, porque a gente não está se negando de pagar. A gente compra, mas a gente também não vai pagar à vista, se for um absurdo, porque a gente também não tem dinheiro, não tem como. Mas a gente queria negociar, ver se dava para vender para a gente comprar e pagando, ver qual é o melhor jeito para a gente fazer, né? Olha, eu diria que se eles, a princípio, que a gente sabe que eles querem vender, se eles fizerem umas propostas boas nas minhas condições, nas minhas forças, eu pagaria meu cantinho aqui. Eu pediria que pelo menos eles pensassem numa negociação com os moradores. Porque tem bastante gente que está interessada em fazer negociação. Se eles não querem fazer a negociação com os moradores, então a gente pode montar uma cooperativa, que nem já foi conversado, a gente monta uma cooperativa para fazer esse pagamento ou negociar com a prefeitura, né? Eu peço que eles pensem nas famílias que estão aqui, né? Porque eles, eu acredito que têm condições de morar, devem ter apartamento, devem ter casa. Eles têm uma condição bem melhor de que as pessoas que estão aqui hoje, né? Então, eu peço que, pelo menos, eles pensem nas pessoas, não na área.
que a gente não se nega em pagar a área. A gente quer um acordo, a gente tem interesse em ficar na área. Então, se eles quiserem negociar com a prefeitura, fazer um contrato com cada morador que seja pelo melhor, né?